O sonho do bicampeonato consecutivo da Libertadores acabou para o Botafogo. Foi eliminado nas oitavas de final, o atual campeão da América, o Botafogo, jogando em Quito, no Equador, contra a LDU. A LDU que precisou de apenas 6 minutos para abrir o placar, jogando em casa, diante do seu torcedor, buscando reverter o jogo de ida. Com apenas 6 minutos, fez 1-0 e no segundo tempo, pênalti a favor da LDU, 2-0 e o Botafogo se despede da competição. Vampeta, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate Pronto pela Jovem Pan. Botafogo já caiu fora, Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Fábio Piperno, boa tarde, Flávio Prado, boa tarde a todos, né? Você vê que o atual campeão da Libertadores, o Botafogo, eliminado, né? Um Botafogo que começa a temporada assim, mais tardia do que os demais em termos de comissão técnica, né? O técnico demorou muito, né? Perdeu jogadores importantes, mas é um Botafogo que na temporada gastou mais em contratações do que a temporada passada, quando ele conquista a Libertadores e o próprio Campeonato Brasileiro, né? Não é um time barato, tem lá suas dificuldades, mas a LDU sempre complica para o clube brasileiro, principalmente na altitude, né? Ela é primeira do grupo, no grupo do Flamengo, a LDU. Né? O Flamengo classificou na última rodada. E ela chega de novo aí disputando, vai enfrentar o São Paulo, né? Todos os 8 classificados, a próxima fase, Pedro, da Libertadores, todos só tem clubes campeões. Todos os 8 são campeões de Libertadores, né? E o Botafogo não fez mesmo um bom jogo. Achei até que o Ancelotti Júnior, Ancelotinho, escalou o time mal, viu, Pepe? Não gostei da escalação dele, não, porque ó, você vai com a vantagem. Ele tirou o principal atacante que foi contratado pro lugar do Igor Jesus. Eu não sei se teve algum problema, se os atletas estavam cansados, se teve algum problema na altitude, mas ele mudou a formação. Aquele é Montoro, o argentino, né? Montoro, sacou o Cabral. E o LDU fez um gol logo no começo, como o Botafogo também sofreu o gol no começo no jogo do Maracanã, logo nos primeiros segundos. Foi pra cima, não recuou em nenhum momento. Teve um pênalti bem marcado. E o Botafogo eliminado, agora fica com 4 argentinos, 3 brasileiros e 1 equatoriano. É o que representa assim, mais ou menos o futebol de seleções, né? A seleção do Equador sempre está bem representada, os clubes equatorianos, até à frente dos clubes uruguaios e colombianos e paraguaios, né? Quer dizer, justo. E vamos ver agora a próxima fase, viu, Pedro? Com 2 treinadores brasileiros na próxima fase. Um deles, Thiago Nunes, que teve passagem recente pelo Botafogo. Tava na elegância, né? Pô, a elegância é Ancelottizinho Júnior e ele à beira do campo, tudo bem. Agora é tudo com grife. Eu tô gostando disso. Quando se perde, agora se perde com grife. Calma que ainda vai chegar. A Copa do Mundo vai chegar e vai ser com grife. Treinador que fala 4, 5 idiomas. Aquela garra italiana. Vai ser uma coisa linda, viu? Você já tá projetando, já tá imaginando o que vai ser o ano que vem. Agora é tudo com grife. É tudo com elegância, Flávio. E o David Ancelotti que chegou e sendo questionado já pelo torcedor do Botafogo, porque ontem o Fogão, Piperno, entrou com 3 volantes. Piperno, Vamp, Flávio Prado. Se mandou o outro português embora porque era 3 volantes. Renato Paiva. Vai fazer o que agora com esse que nem atacante ele botou, ele sacou todo mundo, só deixou o Arthur aberto. O Savarino, né? O Matheus Martins, o Arthur, sem um centroavante. Que é o Cabral, que foi contratado para né? isso. Foi contratado para isso, para estar nesses jogos. Mas enfim, Pedro. Se já teve corneta e caiu o Renato Paiva por conta de uma formação com 3 volantes, ontem o Botafogo entrou com 3 volantes. Uma formação diferente. E mesmo assim, com 6 minutos, já sofreu o primeiro gol. E aí, no segundo tempo, o pênalti, a LDU faz 2-0 e acaba tirando o Botafogo da Libertadores. Fábio Piperno, muito boa tarde. O Botafogo, o atual campeão, cai nas oitavas de final. Piperno. Boa tarde, Pedrinho, Vamp, Flávio. Um abraço à nossa audiência. Pedro, eu discuto muito esse tema que o Vamp levantou sobre a força dos times equatorianos. E já conversei muito, especialmente com o Bruno Prado, o seguinte: hoje, você tirando brasileiros, alguns, e argentinos, aqui na América do Sul,
os melhores times são os times equatorianos. Esse Del Valle está todo ano, por exemplo, ou jogando Libertadores, ou ganhando Sul-Americana, ou ganhando Recopa. A LDU é a mesma coisa. Time que já foi campeão de Libertadores, campeão de Sul-Americana, campeão de Recopa. Barcelona de Guayaquil, figura O Barcelona de Guayaquil fez 2 semifinais de Libertadores de 2017 para cá. Então, assim, é um pouco, até mesmo de prepotência nossa, achar que vai chegar lá no Equador, puxa, o time brasileiro vai confrontar um equatoriano, enfim, no mata-mata. Então o brasileiro é automaticamente favorito. As coisas não são assim. E o Botafogo teve a chance de sair com uma boa vantagem ao fazer um gol lá aos 14 segundos, o gol mais rápido dessa edição da Copa Libertadores. Então se imaginava que o Botafogo fosse continuar indo para cima, indo na jugular da LDU, porque todo mundo sabe que decidir lá na altitude é complicado, ainda mais tendo no comando um técnico que mal sabia o que era altitude. O cara que está chegando agora na América do Sul. Botafogo cometeu muitos erros em 24 e novamente agora. Só que em 24 o Botafogo acabou ganhando tudo, montou um timaço, encaixou rápido, deu química rápido, deu liga. Mas não foi digamos, o planejamento correto. Aconteceu, aquilo foi um acaso. Time de futebol não se monta assim, vamos catar um monte, juntar um monte e vamos colocar para jogar Libertadores na altitude que tá tudo bem. Não, veja, as coisas funcionam de uma outra forma. O próprio Felipe Luiz, quando ele assumiu o Flamengo ano passado, ele já assume não tendo mais pela frente o desafio de jogar Libertadores. E no Brasileiro o Flamengo também já tinha ido. Então, há responsabilidade até para errar, para testar novas formulações, enfim, era outra. Agora, o fulano, você vai estrear agora, você vai jogar Libertadores. Escuta, e nós vamos jogar na altitude. Tá bom, professor, tá bom, presidente, mas o que é isso? Então, é diferente. Então o Botafogo errou muito e ele foi, eu acho que justamente punido por isso. Agora, Pedrinho, você tá me olhando aqui? E ontem, o Flávio não estava no Canelado conosco, e eu prometi no Canelada, ontem, que quando encontrasse o Flávio em algum programa nosso, eu ia fazer a seguinte pergunta para ele. Flávio, nas competições sul-americanas, quem é maior, a LDU ou o Corinthians? Nossa senhora, boa tarde. São coisas bem diferentes, né? Por quê? Explique. Porque um Discorra tem sobre tradição o tema. e o outro não tem. Quem que tem? A LDU, obviamente, mas muito mais. Assim, infinitamente mais tradicional do que o Corinthians. A LDU, ela tem o nome escrito na Libertadores com grandeza. Então, o Corinthians teve aquele momento Once Caldas dele e tal. O Vamp falava de elegância. Elegância veio com o segundo Castilho, lá no Barcelona e Guayaquil. Aliás, quando surrou o Corinthians por 3-0. Quantas Libertadores tem a LDU? 2, né? Não, uma. Uma só. Mas aqui tem Sul-Americano e tem Recopa. Corinthians tem finais. Corinthians tem uma Libertadores também. Mas ela tem finais, ela tem várias. Ela é diferente. É outra coisa. É um time de Libertadores. O Corinthians é um time regional. Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas por que puseram o coitado do Corinthians na história, pô? Não, porque me ocorreu esse termo. Tá todo mundo falando de LDU. O Corinthians tá vindo milionário aí agora. Vocês abrem o olho, tá vindo o cara de 6 bilhões aí, pô. Não, mas o banco falou que a coisa não é bem assim e tal. O cara falou que tem um bilhão de dólares. Eu falei, louco. E tá fazendo a promessa, até mesmo se não for eleito. Se o grupo dele não atingir a presidência do Corinthians, mantém aí... O banco já soltou um comunicado na linha do veja bem, estamos dispostos e tal para projetos, para fazer investimentos no médio e no longo prazo, mas nós precisamos saber quais são esses projetos e tal. Não é assim, eu vou botar $1 bilhão. Não. O banco, como todo banco, ele quer saber o seguinte: eu vou investir em quê? Quais são os projetos onde eu vou colocar dinheiro? Você acabou de desiludir o cara da luz, o padeiro, o cara que entrega marmitas, que é tudo. Opa, agora vai, né? Não vai mais. Então. Voltando o Vamp, por exemplo, o Vamp ele faz eventos filantrópicos, mas vocês já viram banco fazer investimento em filantropias, hein? $1 bilhão ainda por cima. E voltando ao Botafogo, que é uma SAF, e já nós vamos trazer aqui o posicionamento do John Textor, né? Como que ele reagiu após a eliminação do Botafogo nas oitavas de final. O Botafogo na temporada 2025, Flávio, foi eliminado na primeira fase do Carioca, perdeu a Recopa para o Racing,
perdeu a Supercopa para o Flamengo, eliminado agora nas oitavas de final da Libertadores para a LDU, caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes para o Palmeiras e é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. É frustrante para um time que foi campeão brasileiro da Libertadores no ano passado ter até aqui esse desempenho que o Botafogo tem tido? Então, foi o que o Piperno falou. Não se monta um time assim. Às vezes dá certo, mas é difícil, né? Não é uma coisa tão simples. Montou. Não é assim que funciona. O Textor, ele tem mania de colocar esses portugueses da segunda linha para dirigir o time, segunda, terceira linha do mercado. Alguns dão certo, a maioria não dá. Os que dão certo acabam caindo fora rapidamente, porque sabem que não vão repetir o que fizeram. E foi muito divertido ver o Thiago Nunes, que foi o único cara que ele não deu muita colher de chá, né? Primeiro vacilo ele já botou pra fora, eliminar o Botafogo. Foi bem engraçado, foi bem divertido. Foi muito bom, achei bem legal. E o Botafogo, com essa coisa de mudar de time toda hora, né? Perder seus principais jogadores, refazer time a toda hora, não é toda hora que vai dar certo. É difícil, mesmo tendo jogadores de bom nível. Bora ouvir o Ancelotti, o que disse o técnico do Botafogo logo após a eliminação, e já fala muito bem o português, mesmo com pouco tempo de Brasil. Aqui o David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, e aprendeu em pouquíssimo tempo, e a gente tem aqui a declaração dele. Foi questionado sobre a estratégia do Botafogo para a partida, com 3 volantes, a produção ofensiva, que quase não existiu no jogo de ontem, muito abaixo daquilo que se esperava do Botafogo, ainda mais em jogo de Libertadores. Tinha a vantagem de um gol conquistado aqui no Rio de Janeiro, mas um gol, jogando na altitude, jogando em Quito, que é difícil enfrentar a LDU, é complicado, né? Você querer defender apenas um gol. É pouco, né? E, é futebol. Você toma um gol de pênalti com poucos minutos. Aliás, tomou um gol com poucos minutos de jogo, depois mais tarde saiu o pênalti, mas assim, com 6 minutos, né? A vantagem do Rio de Janeiro já tinha virado fumaça. Aí é praticamente um jogo inteiro no 0-0. A LDU pressionando, mais acostumada à altitude, é claro que teria vantagem. E eu acho que ele foi muito cauteloso. Eu acho que ontem ele agiu como um ortodoxo à italiana mesmo, tal, né? Veja, eu não entendo que ele tenha que ser chutado, demitido e tal, mas também acho que, por enquanto, o Botafogo contratou um DNA e não um técnico. A LDU, que é pedra no sapato dos times brasileiros, ganhou aquela final de Libertadores que a gente citou, o único título de Libertadores da LDU se dá num confronto contra um time brasileiro, o Fluminense. Eu no Maracanã. A LDU que tirou o São Paulo também, de maneira recente. Da Sul-Americana. De Copa Sul-Americana. Ganhou a final contra o São Paulo. Exatamente, a LDU que é pedra no sapato dos times brasileiros, e daqui a pouquinho a gente vai conferir a palavra do David Ancelotti, também a repercussão aí entre os jogadores, o que disse o Marlon Freitas, o John Textor, que também se posicionou nas redes sociais, reagiu após a eliminação do Botafogo nas oitavas da Libertadores, mas é frustrante. Passei aqui o retrospecto, diga, Piperno. O Textor deve estar fazendo a conta do empresário, ou seja, o ano passado nós ganhamos muitas premiações, eu consegui mandar um dinheiro lá pro Lyon para tapar os buracos lá. E agora? Como é que a gente vai se virar sem essas premiações? Porque tem uma coisa, sejamos honestos também, né? O Botafogo ainda não tá muito longe de ser um clube sustentável. O Botafogo não tem torcida, não tem renda, não tem Tá com uma dívida de 1,5 bilhão, né? Uma dívida de 1,5 bilhão. Então. E o Textor já manifestou interesse em adquirir o Botafogo, desvincular o Botafogo do grupo Eagle e ele, John Textor, adquirir o Botafogo. Já manifestou esse interesse, apesar da dívida e o que se passa internamente no Botafogo. Então daqui a pouquinho a palavra também do John Textor. Mas, Vamp, o Textor tá ok? Então eu vou chamar aqui primeiro o posicionamento do John Textor, que é o responsável aí pela SAF, né, do Botafogo. Ele se posicionou nas redes sociais, publicação do John Textor tá aí na tela. Para você que se liga pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com imagens, abre aspas. Sabemos que não é possível, mas queremos ganhar esse troféu todo ano. O nosso clube mudou desde que estamos juntos, porque agora nós esperamos ganhar os maiores troféus e derrotar as maiores equipes. Hoje, nós sentimos a dor juntos, um novo tipo de dor.
porque não fomos bons o suficiente e não cumprimos nossas expectativas. Mas eu acredito nesse treinador e nesses atletas. Seguiremos em frente e vamos vencer de novo. Juntos venceremos de novo. Fecha aspas. Tá aí, portanto, a publicação do John Textor. Foi um erro do Botafogo, Vamp, priorizar o segundo semestre e abandonar o primeiro semestre. Tem sido uma estratégia do Botafogo, né? O Botafogo abandona o primeiro semestre e aí vem muitas contratações, geralmente na janela do meio do ano, e tenta embalar um time para a parte final da temporada. Foi um erro do Botafogo abandonar o primeiro semestre? Ô Pedro, o Botafogo ele é campeão brasileiro e campeão da Libertadores, né, em 2024. E ele começa 2025 parecendo que não ganhou nada. Não era apontado como favorito a nada. A defender os títulos de campeão da Libertadores e de campeão brasileiro. O Campeonato Brasileiro está 14 pontos atrás do líder. Começa sem treinador. Perdeu o Almada e o Luiz Henrique. O Botafogo contratou mais agora. Gastou mais do que na temporada passada. Né? Então, quando começa, a gente apontava sempre assim: o Flamengo favorito, Palmeiras favorito. Mas a gente não botava o Botafogo favorito a nada. E era o atual campeão. Defendendo o título brasileiro e defendendo a Libertadores. Por quê? Porque essa falta de treinador ficou quase 5 meses sem nada. E aí foi chegando jogadores, jogadores saíram, jogadores importantes, foram vendidos. Né? E não vejo o Botafogo hoje para brigar assim pela 7ª, 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O atual campeão e o atual campeão da Libertadores. Dois jogadores que faziam a diferença, saíram, como Almada e Luiz Henrique, mas chegaram vários. E chegaram outros, chegou, não sei se do mesmo nível, mas chegaram. Né? Montoro, chegou Arthur Cabral, chegou o Danilo, que não foi barato agora, precisa ser recente. 22 milhões de euros, né? Chegou vários jogadores, mas outro atacante lá que nem é utilizado, porque foi muito caro, que veio, esqueci o nome dele. Gastou muito o Botafogo. Mas ele montou uma vez um time meio no acaso. Aí fez o segundo também no acaso, a coisa virou. Achou que ia dar toda hora. Não é assim. Não é assim que funciona. Funcionou 2 vezes, caiu a moeda 2 vezes do mesmo jeito. Mas não é assim, não é essa a maneira de fazer. O Textor é mais fanfarrão do que empresário, né? Ele é cheio de Flávio, que deve ir lá. Flávio, não vamos tirar o mérito dos títulos, né? Não, mas claro que não. Se o Palmeiras ganhou o jogo aqui do Botafogo, o Palmeiras seria campeão brasileiro, teoricamente. Se empatasse. Perdeu. E na final ele joga com 10, o Botafogo, contra o Atlético Mineiro. Foi expulso, né? O Gregor é expulso no começo do jogo. E ele assim ainda consegue ganhar de 3-1, né? A final. Então, quer dizer, tudo bem, tem competência com sorte, mas não é toda hora que a sorte bate na porta pra te dar título. É frustrante esse ano do Botafogo até aqui, Piperno. A gente já citou todo o retrospecto do Botafogo até esse momento na temporada. É frustrante para um time que defende, né, os títulos, os principais títulos, ao meu ver, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Agora já saiu da Libertadores. É frustrante para o Botafogo essa campanha? É frustrante porque o torcedor tem uma visão de curto prazo. Então ele comemorou títulos ano passado. E se terminar o Brasileiro em 5º lugar, ele vai achar um tremendo fracasso. Até porque o Botafogo está fora também da Libertadores. No Mundial ele foi eliminado por um clube brasileiro. Então se ele perde por um grandão europeu, tudo bem. Mas não, ele perdeu por um clube brasileiro. Então isso doeu. Mas aí, sem querer ser espírito de porco, nada, é o seguinte. Considerando o que o Botafogo fez de uns 40 anos para cá, o Botafogo terminar o Campeonato Brasileiro em 5º lugar e sair da Libertadores nas 8º, isso de fato é ruim, decepcionante, frustrante? Gente, o Botafogo não estava nesse nível até outro dia. É que o ano passado foi um ano atípico, um ano mágico, né? Um ano que deu tudo certo. O Botafogo montou de fato um timaço. Mas o normal do Botafogo não é brigar tão em cima assim. Veja, o Botafogo foi um clube de muitos rebaixamentos, de campeonatos brasileiros complicados, difíceis, geralmente do meio de tabela para baixo. É que o ano passado, assim, em 2023, já deu a impressão de que não, nós mudamos o nosso padrão para sempre. E no futebol as coisas não são bem assim, né?
Falando em Campeonato Brasileiro, de 2018 para cá, apenas 2 times furaram a bolha, de Palmeiras e Flamengo, Galo e Botafogo. Na Libertadores, Fluminense e Botafogo furaram a bolha aí de Palmeiras e Flamengo. E no Campeonato Brasileiro esse detalhe chama ainda mais atenção, porque mesmo Palmeiras e Flamengo não levando a taça do Brasileirão, eles terminaram na segunda colocação. Nesses anos aí que Atlético Mineiro e Botafogo ficaram com a taça dos pontos corridos. Nós temos aqui uma arte com os gastos do Botafogo nessa temporada. O Vampeta citou aqui o investimento que foi feito pelo Botafogo em 2025 e a nossa equipe separou uma arte com os maiores gastos do Fogão na temporada. Tem o Danilo, 22 milhões de euros, 142 milhões de reais fazendo Santiago a conversão. Rodrigues ali, Pedro, que eu não sabia quem eu não tinha esquecido o nome. O Arthur Cabral, que você também citou. O Arthur Cabral, 15 milhões de euros. O Santiago Rodrigues, 15 milhões de dólares. Fazendo a conversão, né? 15 milhões de euros, 95 milhões de reais, a cotação hoje. E no caso do Santiago Rodrigues, 15 milhões de dólares, 85,4 milhões de reais. Arthur, 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. Montoro, revelação, promessa aí do futebol argentino, 9 milhões de dólares, 50 milhões de reais. Juan Cruz, 8 milhões de euros, quase aí 50 milhões de reais também. Natan Fernandes, 7 milhões e meio de dólares, 43 milhões de reais. Jefinho, 5,3 milhões de euros, que dá aí 33, quase 34 milhões de reais. Os maiores gastos do Botafogo em 2025, hein? Botafogo gastou muita grana. Isso aí nessa dá mais janela. de 530 milhões de reais. Facilmente. Facilmente. Uma conta agora é isso aí.